Olá, sejam bem-vindos mais uma live de esquenta para a Maratona do Emagrecimento Descomplicado e Definitivo que vai acontecer no dia 12, 14 e 16 de setembro e que se você ainda não se inscreveu, eu sugiro fortemente que você se inscreva se o seu objetivo é emagrecer de forma definitiva, sem ter efeito sanfona e de forma muito descomplicada. Então aqui tá sempre rolando as lives de esquenta, hoje é a terceira live. E hoje o assunto vai ser sobre inchaço. Muitas mulheres reclamam desse problema, não só mulheres, né? Muitas pessoas reclamam, mas do inchaço que acontece durante todo o dia. Antes de começar a falar, já põe o dedinho aí no aviãozinho, compartilha essa live com alguém que você acha que precisa saber disso. Também já pede para ela se inscrever. Se você está assistindo pelo YouTube, me segue aqui no Instagram. Sempre posto coisas sobre nutrição e emagrecimento diariamente que pode te ajudar nesse caminho para conquistar esse emagrecimento. Bom, o inchaço que eu vou falar aqui hoje, ele não é sobre o inchaço abdominal, né? A gente sabe que existe esse que é muito comum também, principalmente entre as mulheres, e isso faz parte de um mau ajuste de alimentação para o seu intestino. Então, às vezes, você come determinadas coisas que dificultam essa digestão, absorção dos nutrientes e você fica assim com inchaço na barriga. Mas não é desse inchaço que eu vou falar aqui hoje. Tem um pouco a ver, mas é mais sobre o inchaço que você tem no corpo inteiro. É um inchaço crônico que muitas mulheres reclamam que tem. Então, é um inchaço que você tem na perna, muitas vezes, no final do dia, dá esse inchaço. Você vai percebendo que ao longo do dia você vai inchando aos poucos, até no rosto, às vezes, sente inchaço. Se você usa anel, você percebe que no fim do dia, o anel que tava assim, larguinho, chega no final do dia ele tá super apertado. Então, isso é um inchaço que vai acontecendo e que muitas pessoas sentem isso o tempo todo, não tá relacionado a determinadas situações. Ela sente isso cronicamente, né? O dia inteiro, vai passando o dia ali, ela sente que ela vai inchando e isso muitas vezes é um problema, né? Se sente desconfortável e inchaço não é sinal de saúde, é sinal que alguma coisa não tá bem ali no seu corpo. Então, é desse inchaço que eu vou falar hoje. O que as pessoas normalmente fazem quando elas têm inchaço? Elana, qual seria a solução? Um chazinho? Será que resolve o chá? Fazer essas massagens para reduzir o inchaço? Isso pode ajudar, sim, no inchaço, né? Ali de forma pontual, para resolver o sintoma que você tem no momento, que pode dar uma aliviada. Mas o inchaço, ele tem uma causa. Então, você precisa ajustar coisas na sua alimentação, principalmente você vai ver aqui. E ajustando isso, você consegue tratar a causa do inchaço, para que você não tenha mais, você não fique só remediando isso, né? Remediando, eu tô falando assim, não o remédio em si, mas não fique usando alternativas para tratar só naquela hora que você tá inchada, como é o chá, como é beber muita água, que eu vou falar aqui também que é importante, mas não é só isso, né? Então você precisa ir na raiz do problema para tratar, para que você não tenha esse inchaço que é muito desconfortável. A causa do inchaço, a maior causa, né, desse inchaço crônico, que é do corpo todo, às vezes, muitas vezes, como eu falei, na perna, nas coxas, no final da perna, assim, as mulheres sentem até um pouco de dor também. Ele vem principalmente, sabe de onde? Adivinha, né? Da alimentação. A alimentação é o principal fator desse inchaço. Lógico, quando a pessoa não tem nenhum outro problema aí de saúde, né? Tô falando de uma pessoa normal, saudável, na medida do possível, que não toma nenhum medicamento, porque alguns medicamentos também causam isso, mas uma pessoa que tem inchaço exclusivamente por conta da alimentação que ela faz e ela não percebe que é por causa disso, né? Então, a maior causa de inchaço vem dos alimentos que você come. Quais são esses alimentos? Muitos deles, né? Alguns deles vocês já devem saber, e eu falo bastante aqui. Os carboidratos refinados, açúcar, contribuem muito para esse tipo de inchaço. E como eu disse no começo, né, esses tipos de alimentos, eles também contribuem pelo inchaço abdominal. Mas esse inchaço no corpo todo, qual que é a diferença quando eu falo desse tipo de alimento que contribui para esse tipo de inchaço? Porque esses tipos de alimentos geram uma inflamação no seu corpo. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela já tá acima do peso, ela já tá inflamada, tá?
excesso de tecido adiposo, que são nossas células de gordura, geram citocinas, né? Adipocitocinas, que são inflamatórias. Então, você já tá com o corpo inflamado. E aí, o tipo de alimentação que você faz piora essa inflamação. Então, o inchaço, muitas vezes, ele vem disso, né? Ele vem de alimentos que você come, que vão piorar essa inflamação, mesmo se você não tá acima do peso, você percebe que em determinadas situações você se sente inchado. Eu vou dar um exemplo que você vai entender muito bem. Passou o final de semana, você foi numa festa de criança, sei lá, que tem bastante, né, carboidrato a rodo, tem salgadinho, tem bolo, tem açúcar, refrigerante. No outro dia, se você principalmente não tá acostumado com isso na sua rotina, é aquele dia que você acorda super inchado. Você sente que você acordou mais inchado. Por que isso acontece? Essa relação de carboidrato, e eu falo de carboidrato dos refinados, né, em relação à farinha, e açúcar também. Porque o carboidrato, ele se liga a água para entrar na célula. Então, ele meio que chama a água para a célula. Então, faz reter mais líquido. Um bom exemplo disso, olhando pelo lado bom, quando a pessoa quer fazer hipertrofia, né, aumentar o músculo, o que ela faz? Além de consumir mais proteína, ela tem que consumir mais carboidrato também, justamente para essa água entrar na célula muscular e a pessoa ficar mais inchadinha. Mas nesse caso, quando são carboidratos de má qualidade, isso vai gerar inflamação e essa inflamação, ela gera um inchaço, retém mais água na célula de gordura mesmo. Então, a célula de gordura, ela fica mais inchadinha. Então, por isso que você se sente dessa forma. Deixa eu ver quem tá aí. Clécio, Bruno, Bianca, Patrícia, sejam bem-vindos. Patrícia sempre tá aí. Então, isso vai gerar essa inflamação. Então, excesso de alimentos que vão gerar também toxinas, né? Esses são alguns deles, mas alimentos também industrializados, ultraprocessados, isso gera toxina no nosso corpo. E o que o nosso corpo faz quando tem muita toxina? Ele vai tentar se defender. Uma forma dele fazer isso é diluir essas toxinas geradas, porque tem muito, ele precisa diluir isso. O que ele faz para diluir? Retém mais água. É nessa hora que também você fica mais inchado. Então, o excesso desses alimentos, tanto açúcar como carboidrato que vem das farinhas, como industrializados no geral, eles vão causar essa inflamação mesmo no seu corpo, piorando esse inchaço, tá? Agora, um outro tipo de carboidrato, né, falando, Alana, mas todo carboidrato, ele causa isso? Então, como eu acabei de falar, né, se a pessoa treina e ela quer fazer hipertrofia, ganhar músculo, ela vai consumir um pouco mais de carboidrato do que quem está numa dieta de emagrecimento ou uma dieta para manter o peso. Ela consome mais carboidrato. É qualquer carboidrato? Não. Né? O carboidrato que vem da batata, por exemplo. É só você lembrar aí e pensar, quando você come batata, você se sente do mesmo jeito do que se você comer uma torta com farinha? Enfim, para outras pessoas também isso é mais sensível, né? Algumas pessoas são mais sensíveis a isso. Não acontece isso, por dois motivos, né? O carboidrato que vem dessa batata, que também é carboidrato, ele além de ter o carboidrato em si, ele tem outros componentes ali. Ele tem vitaminas, ele tem fibras, é um alimento mais completo. Quando você pega a farinha, você refinou isso, você tirou tudo que tinha de bom ali e deixou só a farinha, refinou. Isso serve também para os integrais, tá? Integral também não é a melhor maravilha do mundo, porque ele só tem um pouco mais de fibra, mas também é esse tipo de carboidrato. E qual que é a diferença aí, né? Tem o glúten. Então, o glúten, ele não é um vilão e uma coisa terrível que não pode comer nunca. Mas faz sentido você reduzir isso da sua alimentação para diminuir o inchaço. Porque o glúten, ele vem aí desses alimentos, dos farináceos principalmente, né? Ele tem um peso molecular muito grande que o nosso intestino, para algumas pessoas é ainda pior isso, tá? São mais sensíveis.
ele tem esse peso molecular que é muito pesado para o nosso intestino. E o que acontece? Ali na camadinha do intestino, ele vai deixando mais permeável. Então, o papel que tem ali de filtrar algumas coisas acaba não sendo feito. Então, fica meio que sem filtro e passa qualquer coisa, passa bactéria, passa toxina, e isso também gera inflamação. É por isso que fala que o glúten é inflamatório. É lógico que a gente precisa ter esse discernimento de saber que depende da situação, né? Não tô falando que não é para consumir nunca, mas esse cuidado, esse olhar para você diminuir isso no seu dia a dia é super importante para o inchaço. Porque às vezes você pode pensar, mas eu não como quase nada de pão. Eu não como quase nada de coisa com farinha, bolo, bolacha. Só que você, por refeição, pode ser que você não coma muito. Então, come meio pãozinho de manhã, ou um pãozinho de manhã. Na hora do almoço eu comi um pouquinho de macarrão. Na hora do café da tarde eu comi uma bolachinha, 3 bolachinhas. Realmente a quantidade não é muita, mas você tá dando pequenas doses ali no seu dia disso. E isso vai gerando essa inflamação durante todo o seu dia. Então, é por isso que é importante você se atentar nesse ponto de saber que esse tipo de alimento, ele não pode fazer parte aí da sua alimentação na maior parte do seu dia, né? Ele precisa realmente ser reduzido por esses fatores, né? Aqui a gente tá falando de inchaço, mas há diversos fatores que prejudicam quando você come o excesso desses alimentos, tá? Então, o excesso de alimentos com glúten geram sim uma inflamação, e isso acontece, te explico assim, de forma mais lógica e biológica nossa, né? A nossa evolução, a gente tem isso na nossa alimentação faz mais ou menos uns 10 mil anos. Diferente, por exemplo, da carne, diferente, principalmente da carne, né? Que era o principal alimento da caça, e dos frutos também, que era dessa época, que era caçadores-coletores, então eles caçavam e comiam os frutos. E isso existe há milhões de anos, né? Há milhares de anos, aliás. E o glúten, né? O refinado, o trigo, ele veio bem depois. Então, faz 10 mil anos que tá aí na nossa alimentação. Então, a gente ainda não consegue lidar muito bem com isso. Do mesmo jeito, os laticínios, né? Leite, queijo... tudo que vem do leite a gente tem um pouquinho mais, por isso que algumas pessoas têm mais sensibilidade e outras não, porque faz 10 mil anos é muito tempo, né? Mas se a gente for comparar com, eu acho que são 200 mil anos, enfim, eu posso estar falando um número errado, mas comparar 200 mil com 10 mil anos é muito recente pra gente. Então, o nosso corpo ainda não se adaptou, não evoluiu para lidar bem com esse tipo de componente, que no caso o glúten é uma proteína. Então, tomem cuidado com o excesso de alimentos que tem sim o glúten, porque pode te prejudicar nesse sentido, e é diferente de você consumir um carboidrato de origem natural, bem diferente. Bom, tem uma outra coisa uma outra coisa importante de falar, né? É lógico que isso aqui eu tô falando de pessoas que consomem isso no dia a dia, que isso tá muito presente, como eu falei, eu não como muito, mas em pequenas doses no meu dia eu tô sempre comendo, né? Isso vai formando uma inflamação crônica. É lógico que quando você ajusta isso, você diminui bastante isso da sua alimentação, para de consumir tanto assim, é o que eu falei, né? Quando você vai uma festa, você come uma pizza, alguma coisa que tem mais disso, você se sente inchado assim horas depois. Você percebe essa diferença, né? Então, quando o seu corpo já está adaptado a uma alimentação melhor, você sente isso com mais força, digamos assim. Pode ser que se você consumir isso diariamente, você já está mais acostumado a sentir isso. Então, para você já está normal. Só que quando você faz o teste e reduz um pouco desses alimentos, e até aconselho que você faça isso, reduz um pouco desse tipo de alimento na sua alimentação, né? Farináceos, açúcar, faz isso por uma semana para você testar e ver como você vai se sentir, como esse inchaço vai diminuir em você, né? Isso tudo por conta que são tipos de alimentos inflamatórios que a gente precisa reduzir, porque esse excesso não é bom. Então, se você consome isso frequentemente, provavelmente você já está até acostumado com isso. Quando o seu corpo já se acostumou e aí você consome, é que você sente isso com mais força. Então, quando a gente já está mais adaptado,
a gente consegue comer isso tranquilamente, sem causar grandes danos para o nosso corpo. Mas cada vez mais você precisa reduzir isso da sua alimentação. Tem um outro fator da alimentação também que influencia também nesse inchaço, mas o primeiro deles é esse tipo de alimento que eu falei, tá? Outro fator que interfere bastante, excesso de sódio. De onde que vem o sódio? Eu não tô falando do sódio que vem do sal que a gente usa de cozinha, né? Se você usar uma quantidade de sal normal, tá? Não é pra salgar as coisas, exagerar nisso. Mas se você usa outros tipos de tempero naturais, você vai perceber cada vez mais que você vai usar menos sal na comida. Aconteceu isso muito comigo, né? Há uns anos, muitos anos atrás, quando eu ainda fazia faculdade, eu usava bastante tempero pronto também, né? Aqueles temperos que têm um gosto intenso, mas que aí quando você muda para um tempero mais natural, você percebe que aquele gosto já não é bom, né? E aí quando você começa a usar esses temperos mais naturais, você reduz no sal também, porque o sabor ele não tá no sal, ele tá nos temperos que você coloca. Por isso que é importante você avaliar os temperos que você costuma usar e sempre experimentar, diversificar, que isso ajuda você a não salgar a comida, sabe? E consumir esses tipos de alimentos. E aqui, como eu falei, eu não tô falando do sal, porque muitas pessoas nem exageram nisso, mas temperos prontos, né? Esses que eu acabei de falar, aqueles de quadradinho, aqueles de pozinho, o temperinho do macarrão instantâneo, tem muito sódio isso. Além disso, né, todo produto, a maioria deles industrializados, né, que nem são com sabor salgado, eles têm o sódio para poder conservar aquele alimento. Alimentos congelados também, a batata congelada, a lasanha congelada, enfim, tem diversos tipos de alimentos aí no mercado que vão ter uma quantidade muito superior, né, que se você for somar no seu dia, vai ser muito superior à quantidade recomendada diariamente. Então, isso vai causar também uma retenção de líquido e vai te deixar inchado. Então, somando aqueles alimentos que eu acabei de falar, com farináceos e açúcar, mais o excesso de sódio, que normalmente isso vem junto, né? Às vezes no mesmo produto, você já tá gerando mais inflamação também e mais retenção de líquido. Então, se atente bastante nesse tipo de alimento para você não gerar essa inflamação e não gerar esse inchaço. Um outro fator importante também, agora eu vou falar de coisas que eu falei das coisas que você precisa evitar, né, para não gerar esse inchaço generalizado, esse inchaço que é do corpo todo, que é nas pernas, que você chega no final do dia, você sente mesmo que você já tá bem inchado e isso te incomoda. Agora eu vou falar das coisas que você tem que fazer também para reduzir esse inchaço, mas que você tem que incluir na sua alimentação. Falei das coisas que você precisa reduzir e agora eu vou falar das coisas que você precisa incluir. E outra coisa que eu lembrei importante também, que você precisa reduzir, que eu acho que eu não preciso nem falar, que é o consumo de álcool também, que isso também gera bastante inchaço. Se você consome toda semana, por exemplo, todo final de semana, você vai gerando também mais inchaço no seu corpo, tá? Porque isso gera essas toxinas que eu falei no começo. Então, uma outra coisa que você pode fazer, né, para melhorar esse inchaço, então aqui eu tô falando não de retirar e sim de colocar, é o consumo de água, né? Isso aí, acho que também não preciso nem reforçar muito isso. Vocês já sabem que consumir água, ontem mesmo falei disso na outra live, sobre outro assunto, que a água era importante. Nesse fator também ela é super importante, né? Você precisa, principalmente depois de um dia desse que você exagerou, beber muita água. Não é que isso vai resolver sua vida, mas vai ajudar bastante. No consumo do seu dia a dia, esse consumo de água, ele também precisa estar presente. Então, falei ontem, vou falar de novo. Falei nas stories também. Consumir a sua água, a primeira coisa que você faz no seu dia, um copo de água de meio litro, antes de qualquer coisa que você for fazer e for comer, é o ideal, porque o seu corpo passou a noite inteira trabalhando no seu metabolismo, usando a água que ele precisava para as reações metabólicas que acontecem no seu corpo, e aí você acorda, ele precisa reabastecer essa água que ele usou. Então, isso é importante, tá? Não vou me estender porque eu falei disso ontem.
mas durante o dia, né, durante todo o seu dia, esse consumo de água, ele precisa estar presente também, uma quantidade ideal. Não é beber tudo de uma vez, né? Esse primeiro copo da manhã, sim, né? Por conta disso, ele vai estar em escassez, então ele precisa de um pouco mais. Mas ao longo do seu dia, pequenas goles ali, pequenas doses são necessárias porque o nosso corpo está funcionando, ele está precisando dessa água durante todo o seu dia, não só em um copo de água que você toma, né? Então, isso é uma coisa que não pode esquecer nunca, é básico, né? Então, tomar água para essa questão também do inchaço ajuda bastante também. Então, não só isso, tá? Como eu falei, o principal é a alimentação, é o que você tem que focar mais. Essas outras coisas são auxiliares, porque não adianta você ter essa alimentação toda desregulada e ficar tomando litros de água que não vai resolver nada, né? Então, beba bastante água, aliás, bastante não, o ideal, né, pra você, sentiu sede, não ignora, vai beber água, e mais ou menos de 30 a 35 ml de água por quilo de peso. Faz essa conta e vai bebendo durante o seu dia, tá? Outra coisa, chás. Como eu falei no começo também, chá é uma solução pontual, né, ali pra melhorar o sintoma que você tá sentindo no momento. Então, não é que o chá vai resolver o seu problema de inchaço na raiz, da causa dele. Porque a causa dele é esse tipo de coisa, é esse tipo de alimentação. Então, não arrumou a alimentação, pode tomar o chá que você quiser. Não vai resolver. Pode ser que na hora você até se sinta um pouquinho mais aliviado, né? Dali algumas horas. Mas esse inchaço vai sempre continuar crônico enquanto você não melhorar essa sua alimentação. Então, o chá, ele pode sim ajudar. Então, você melhorando os outros fatores e incluir o chá é uma alternativa super válida no seu dia a dia mesmo. Eu falo aqui que eu sou a véia do chá, eu amo tomar chá. Quando tá quente, hoje mesmo, eu tava tomando agora há pouco um chá de canela com maçã. Quando tá calor, eu compro aqueles que dá pra fazer gelado, então tô sempre tomando. E é óbvio que o ideal, né, é sempre aquele chá que você compra a folha do chá e faz, né? Eu normalmente não compro esse, eu compro o de saquinho também, que é válido, mas o ideal mesmo, que vai fazer mais efeito, é o chá que você compra de folha. Então, você vai lá naquelas casas de produtos naturais, já comprei uma vez desse de maçã, e era até bem mais forte. E você faz ali, vocês sabem que não pode ferver a água, né? Tem que deixa a água quente até o ponto que não ferve, põe lá, abafa, deixa uns 5 minutos, sei lá. E aí você vai tomar esse chá, é assim que ele vai ter efeito. Chá feito com coisas naturais também, chá de gengibre, né? Que aí você pode usar o próprio gengibre para fazer. Chá verde. Esses tipos de chá, que nem o gengibre, o chá verde, o chá de hibisco, é um ótimo chá diurético, né? Então, não é que ele vai emagrecer, tá? Porque as pessoas têm essa ideia também que chá emagrece. Ele vai desinchar, realmente. Ele vai dar uma desinchada no seu corpo. E se você aliar isso com uma boa alimentação, você vai sentir muita melhora desse tipo de inchaço. É o que a Patrícia falou. Água é vida. Exatamente. Quanto eu posso tomar de chá por dia? Depende do chá que você tá falando, né? Depende do chá, depende se você tem alguma condição específica, que nem chá verde, para pessoas que são muito aceleradas, né? Que já tem esse problema de ansiedade, não é bom você tomar várias vezes ao dia, né? Uns 300 ml de chá é o suficiente, tá? Que mais? Chá de gengibre também, ele tem esse efeito mais de acelerar. Então, para você, nesse caso, um chá mais calmante, se for o caso nesses casos que eu falei que a pessoa é ansiosa, né, vai ficar mais agitada e também mais próximo do horário da noite, não é bom tomar esses outros que eu falei, tá? Mas um chá de camomila, um chá de hortelã, para quem já é mais acelerado, é bom tomar. É que esse tipo de chá específico, né, o de hibisco principalmente, ele vai trabalhar mais nessa questão de desinchar mesmo, tá? Então, isso é muito pessoal, depende aí, mas 2 xícaras de chá por dia não vai fazer mal pra ninguém, tá? Você não vai ficar tomando isso também o dia todo. Bom, uma outra coisa que também ajuda nesse inchaço. Então, falei de coisas que, para você tirar da sua alimentação, né, reduzir bastante, coisas para você incluir. Aliás, faltou uma das coisas, deixa eu ver aqui.
Falei de coisas para você reduzir, né? Coisas para você melhorar, que nem a água ou o consumo de chá. Mas também tem certos tipos de alimentos que precisam estar aí na sua rotina o tempo todo, diariamente, constantemente, a sua vida toda. Você não vai esquecer desses alimentos nunca mais, né? Não vai pensar neles de forma pontual, para que esse inchaço não aconteça. Que são os alimentos crus, principalmente, né? Os vegetais, não carne crua, tá? Os vegetais e frutas crus. Isso ajuda muito de você desinchar. Por quê? Esse consumo constante desse tipo de alimento vão ter ali vitaminas, as coisas que o seu corpo precisa, que o seu fígado precisa para ele trabalhar constantemente como ele deve trabalhar, porque é o fígado que faz o detox. Sabe o famoso detox do suco? Não é o suco, não dê esse crédito para o suco, porque quem faz isso é o seu fígado, só que ele só consegue fazer isso se esse consumo desses alimentos é constante na sua dieta. Não adianta você, passou o final de semana, você chutou o balde da hora que acordou até a hora que foi dormir, e aí na segunda-feira, 7 horas da manhã, você tá tomando lá o suquinho detox, né? O suquinho verde. Põe lá um monte de folha, laranja, gengibre. Fala, não, agora eu vou resolver aqui a minha vida, porque esse final de semana foi embaçado. Então eu vou meter suco detox que vai resolver. Não vai, tá? Já tô te dando a notícia que não é esse suco que faz o detox. Porque o detox só acontece, o seu fígado só consegue fazer detox quando você tem uma boa alimentação. Quando esse tipo de alimento está presente na sua alimentação diariamente. Diariamente, isso é regra, tem que estar na sua alimentação. Então, o consumo de vegetais, tanto folhosos, como legumes, como frutas, né? Principalmente vegetais, tá? As frutas são importantes, mas deve ser consumida um pouco menos do que os vegetais. Os vegetais ainda têm mais potência nesse sentido. Você vai conseguir fazer com que o seu corpo, o seu fígado trabalhe para eliminar as toxinas que você produz diariamente. Porque isso é normal, tá? A gente tá produzindo, mesmo que pessoas saudáveis, a gente produz um nível de toxina, que é um nível normal, por conta. Hoje em dia já não é tão mais normal, porque a gente está em contato com muitas coisas que geram toxinas, que não são só alimentos, não é só comida, tá? Então, a poluição, sabe o potinho de plástico? O potinho de plástico, se você for armazenar e esquentar, principalmente, ele tem que ser livre de bisfenol A. Então, você tem que olhar lá, tem que estar isso. Porque se você leva na sua marmita toda vez e esquenta isso gera toxina também. Não só isso, tá? Produto de cosmético, produto de limpeza, várias coisas que a gente entra em contato durante o nosso dia estão gerando toxinas o tempo todo. E a alimentação também, é uma das coisas que também mais gera toxina. Então, dependendo do que você come, você vai gerar essas toxinas e o seu corpo vai inchar. Então, quando você tem um consumo regular de coisas boas, de vegetais crus, folhosos, frutas, você faz com que ele tenha os nutrientes necessários para fazer como se fosse uma varredura ali, uma limpeza do seu organismo. Só que se o tempo todo você tá mandando para dentro as coisas que estão inflamando o seu corpo, também não adianta você comer vegetal, porque uma coisa vai anular a outra. Então, você precisa reduzir esses que geram essa inflamação e inchaço e incluir mais, né? Tem que ser sempre essa proporção desses que vão gerar fazer essa desintoxicação mais do que esses outros, senão, né, não vai fazer sentido ali. Então, isso precisa estar presente na sua alimentação todo santo dia. Não esqueçam disso, eu vou lembrar disso vocês a vida inteira, se eu puder, que não deixe de comer esses alimentos no seu dia a dia. Não consegue muito, começa aos poucos para você ir conseguindo incluir, mas saiba que isso é para a vida toda. Bom, então, uma outra coisa, então, não falando agora de alimentos que você pode incluir no seu corpo. Antes disso, deixa eu ver quem mais tá aqui. Sueli, Julie, Suelen, Yasmin, sejam todos bem-vindos aí. Bianca,
Vocês que entraram e estão aqui na live, estão assistindo ou estão assistindo no gravado, não se inscreveram ainda para a Maratona do Emagrecimento Descomplicado e Definitivo, que vai acontecer dia 12, 14, 16. O link tá lá na bio, tá? Quem tá assistindo no YouTube, o link tá aqui na descrição do vídeo. Clica, põe o seu e-mail lá, o seu melhor e-mail e se inscreve lá. Tem que pôr o e-mail certinho, tá, gente? É porque é por lá que você recebe as informações, é por lá que você recebe os materiais. Entra pra comunidade, tem o link de acesso da comunidade. O que é a comunidade? É uma comunidade lá no Facebook, onde lá eu vou postar outros tipos de conteúdo que eu só vou postar lá. As lives vão ficar todas lá também, né? Pra ficar um conteúdo mais organizado. E conteúdo extra, tá? E além da interação com as pessoas também, que é uma coisa super importante, a gente se sentir acolhido, trocar experiências, informações e tem um acesso a mim também, que aí você vai poder falar comigo, mandar suas dúvidas, ou seja, tudo de bom, gente. Entra lá, não deixa de participar. Se você se inscreveu e não tá na comunidade ainda, entra, vai lá no link do WhatsApp, aliás, no WhatsApp, no grupo, tem que entrar também, tá? Porque lá na descrição do grupo tem também esse link da comunidade, tá? Aliás, acabando aqui a live, eu vou deixar lá no grupo, lá na comunidade, eu vou, além do que eu tô falando aqui, eu vou colocar lá 10 alimentos que ajudam, né, que são potencializadores aí para você desinchar, tá? Só vou colocar lá, não vou falar aqui deles, vou deixar para vocês entrarem lá e verem esses 10 alimentos, tá? Então, vamos continuar. Uma outra coisa que você pode fazer, aliás, pode não, tem que fazer para diminuir inchaço é o movimento do corpo, tá? A nossa movimentação do corpo, ela faz com que a nossa circulação funcione corretamente. Então, tanto a atividade física, né, não preciso também nem entrar em detalhes, né? Todo mundo sabe que fazer atividade física é essencial para a vida, né? Para vários motivos aí, não só emagrecimento. Mas essa movimentação do corpo, ela ajuda na circulação. Só que não é só a atividade física, tá? Então, muitas vezes, tem pessoas que fazem atividade física, tá? Já aconteceu comigo. E aconteceu comigo principalmente quando eu mudei de função no meu outro trabalho, que eu trabalhava com atendimento ao público, mas assim, eu tava sempre me movimentando, então eu levantava, eu ia no arquivo, eu fazia coisas que eu me movimentava, né? Quando eu mudei de função, que era mais administrativa, eu tinha que ficar sentada o dia todo praticamente, né? Então eu ficava ali da hora que eu chegava até a hora que eu ia embora, em alguns raros momentos eu levantava. E aí eu comecei a me sentir bastante inchada, né? Então aí eu comecei a perceber isso e comecei em alguns momentos ali, tirava uns 2 minutinhos para levantar mesmo e fazer, sabe, esticar as pernas, que o povo fala? É exatamente isso. Então a gente percebeu bastante isso também na pandemia, né? As pessoas trabalhando em casa. E em casa piorou, né? Que aí a gente fica naquela... Muitas pessoas não criaram esse hábito ainda. Para mim também isso foi bem complicado, assim, ainda é um pouco. Já consegui, assim, me adaptar um pouco mais, mas ainda é complicado essa questão de estou trabalhando em casa, né? Que essa hora é a hora de trabalhar. E muitas vezes no começo, o que eu fazia? Eu trabalhava largada no sofá, né? Coluna foi pro brejo. Além da coluna ir pro brejo, você fica muito acomodado ali, porque você já tá na sua casa. Você não quer nem levantar, deixa o notebook ali no colo e, né, vida que segue, assistindo TV e trabalhando. Então, a gente passou a ter menos essa circulação, esse movimento do corpo, né? Até quando eu trabalhava fora também, no horário de almoço, eu sempre saía. Então, eu mesmo que eu levasse minha comida, eu dava uma volta ali, eu trabalhava bem no centro aqui da cidade que eu moro, que é Guarulhos, né? Então, sempre tinha alguma coisa pra resolver, né? Até brinco que agora, quando eu vou lá pro centro de Guarulhos, eu tenho que passar o dia inteiro, porque antes eu fazia isso no horário de almoço. Então, eu tô sempre, tava sempre fazendo a minha circulação funcionar, né? Tava sempre andando, mesmo que fosse ali no horário de almoço, né? Lógico que nessa época que eu fiquei mais parada, sentada, eu sentia mais, né? Mas eu tinha essa movimentação. Quando eu vim pra casa, piorou, né? Porque aí na hora de almoço,
Eu sento ali, como muitas vezes vou dar uma cochiladinha quando eu tô muito cansada. Ou fico no sofá, fico vendo televisão, fico mexendo no celular. Então, não tenho esse movimento, né? Então, é importante que em pequenos momentos do seu dia, mesmo que seja muito pequeno, muito pouco ali o tempo, levanta, pelo menos estica as pernas, dá uma volta ali na sua mesa para fazer essa circulação funcionar, porque isso também é importante para você não reter líquido. Então, por mais que você seja uma pessoa ativa, que faz atividade física, ficar esse tempo todo, da hora que você chega no trabalho, né, chega ou é em casa, até a hora que encerra o seu horário de trabalho sentado, é muito ruim. Então, tenta dar essa circulada, essa movimentação para ativar a sua circulação também, tá? Bom, eu encerrei aqui nem sei quantos foram, tá? Perdi a conta, mas falei de coisas para você diminuir na sua alimentação, né? Resumindo, açúcar, farináceos industrializados, coisas para você incluir na sua alimentação que ajudam, mas não resolvem, né? Podem ajudar, que são chás, a água sempre constantemente, não deixar de beber água. Alimentos vegetais e frutas crus, isso ajuda que o seu fígado faça o verdadeiro detox, né, do seu corpo diariamente com as toxinas normais. E quando você exagera, ele consegue fazer isso muito bem se você tem esse consumo em dia, né? E a movimentação do corpo, que também é sempre essencial. Sedentarismo não é bom para ninguém. Então é bom que atividade física, não preciso nem falar que tem vários benefícios, mas você se movimentar durante o seu dia também é super importante, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Me fala aí, essa live fez sentido pra você? Fez algum sentido? Você que tá, mesmo se você tá assistindo aí no gravado, coloca aqui nos comentários se isso fez sentido, se isso faz parte da sua vida, se você tem esse inchaço crônico que te incomoda, chega no final do dia, você tá até com a roupa mais apertada, né? Quando eu falei também você coloca o anel, chega no final do dia, tá super apertado. Isso não é normal, tá? Saiba que não é normal. E tudo isso aqui que eu falei hoje pode te ajudar. Então, se você não se inscreveu ainda na Maratona do Emagrecimento, corre lá no link da bio. Vê aí no link da descrição do vídeo também pelo YouTube. Se inscreve para entrar na comunidade que eu vou deixar já lá agora. 10 alimentos desses que eu falei dos vegetais e frutas que ajudam ainda mais nessa retenção de líquido. Vão ajudar você a desinchar mais do que outros, tá? Então, vou deixar uma listinha lá de 10 alimentos. Então, corre pra lá, se inscreve, entra no link do WhatsApp e comunidade do Facebook, tá bom, gente? Um beijo pra vocês, amanhã tem live de novo, lembrando que é de segunda a sexta, 12h27. Encontro vocês amanhã nesse mesmo horário. Beijo!